A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Que bom poder ter você aqui comigo para mais uma videoaula aqui no nosso canal Ministério Fábio Santos, as nossas aulas da CPAD, da revista trimestral, primeiro trimestre 2025, cujo título é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as heresias que se apresentam com nova aparência, com os comentários do pastor Ezequias Soares. Chegamos a esta semana a sexta lição, passando um pouquinho, ou chegando na metade do trimestre, né? Um mês e meio já de aula, o ano está voando, já estamos perto da metade do segundo mês do ano, e temos como título O Filho é igual ao Pai. Lição essa a ser ministrada no dia 9 de fevereiro, portanto nesse domingo, e nós estamos subindo essa aula hoje e agradecendo a você pela sua companhia, para você que está chegando pela primeira vez ou você que já assiste a gente e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, que o seu like é muito importante, porque assim você sinaliza para o algoritmo, que é o robozinho que comanda o YouTube, que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é da hora, e o YouTube pega esse mesmo vídeo e espalha para o Brasil inteiro para as pessoas assistirem a gente, e assim a nossa igrejinha crescer com a sua inscrição, tá certo? Assim, estamos crescendo, já passamos de 150, estamos fazendo de segunda a sexta-feira por volta de 6h30, 6h35 da manhã, a nossa live devocional, que é o material ao vivo que a gente está fazendo e tem tido uma adesão bastante interessante. Então eu quero convidar você também a estar comigo de segunda a sexta-feira às 6h30 da manhã. Se você não puder assistir às 6h30 da manhã, não tem problema. O vídeo fica no YouTube para você assistir o horário em que você puder ou desejar. Eu estou aqui com o microfone de lapela, deixa eu tentar mostrar para você, ó. Esse microfonezinho aqui que a gente está fazendo alguns testes, porque o outro é bom, mas ficar segurando às vezes tira um pouco a liberdade de transição. Porém, ele veio, que eu fiz uma compra, ele veio com dois aparelhos. Tem esse que eu mostrei para vocês, que é o que eu estou usando, e tem um outrozinho aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar, essezinho aqui que está carregando. Por quê? A durabilidade dele dura em torno de 30, 35 a 40 minutos. Então eu tenho que estar de olho aqui, que tem na minha frente aqui tem um cronômetro. Quando der mais ou menos uns 25, 26 minutos com esse microfone, eu vou ter que fazer uma pausa para trocar para o outro, para a gente não parar a aula e a qualidade de som ficar melhor. Acredito que está bem melhor a qualidade de som. Beleza? Tá certo assim? Vamos então para a nossa aula de hoje, no primeiro trimestre de 2035, repetindo o título da revista, Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O título de hoje da lição de número 6 é O Filho é igual ao Pai. O nosso texto áureo vem dizendo assim: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 8 está contido esse texto áureo. E a verdade prática, não menos importante, vem dizendo assim: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A nossa leitura bíblica, para você que gosta de acompanhar, está no Evangelho segundo escreveu São João. Dá tempo aí de você abrir a sua Bíblia, você que está com o celular manuseando, enfim. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 10, do versículo 30 ao versículo 38. João 10, do 30 ao 38, diz assim o versículo de número 30. Palavras do próprio Jesus, tá? Que fique bem claro, em algumas Bíblias vem escrito em vermelho. Então, quando você tem uma Bíblia que está escrita em vermelho, é a palavra do próprio, tem que vigiar aqui essa luzinha aqui, que estou me perdido com ela, tá? Não me engana não. Do próprio Jesus. Então vamos lá. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos
por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Misericórdia. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois Deus? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas? Porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Essa passagem é muito forte durante o estudo. Caso você não tenha tido uma clareza, nós vamos explicar, porque todo estudo ele é dirigido, baseado nesse texto do capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu João, do versículo 30 ao versículo de número 38. E a introdução vem dizendo assim: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Nós vamos ler algumas palavras aqui que vai embolar um pouco a minha língua, que eu já li alguma coisa desse estudo e está um pouco, mas vamos lá, vamos que vamos. Então, como entender pela a introdução? Bom, a introdução já vem dignificando a leitura bíblica que nós fizemos. Nós temos palavra contundente, um texto bíblico que prova que Jesus e o Pai são um. Veja, não a mesma pessoa, mas são um. Como entender isso? Deus Pai, Deus Filho. Não tem um ranking, esse é mais importante do que esse é mais importante. Não, eles juntos são um. Tá dando para entender? Que é o título do nosso estudo. Então, se você olhar pela introdução, você já vai começar a perceber o que vamos estudar. Essa porção bíblica do Evangelho é uma das mais contundentes em mostrar que Jesus é igual ao Pai. A introdução, a leitura de João mostra que Jesus é igual ao Pai. Ele diz: vocês estão me apedrejando por quê? Pelas obras boas que eu faço? Não é pelas boas obras que você faz, não, é pela blasfêmia. Mas o que eu blasfemei? Falar que eu sou filho de Deus? Você falou que é filho de Deus, então isso é uma blasfêmia. Se eu faço a obra e não sou filho de Deus, vocês reclamam. Aí eu faço a obra, vocês gostam da obra que eu faço, mas eu falo que sou filho de Deus, vocês reclamam porque eu sou filho de Deus, eu falei que sou filho de Deus. Mas ainda assim eu continuo fazendo a obra porque eu e o Pai, palavra de Jesus, somos um. Junta eu e o Pai, somos um. Junta marido e esposa, é um. Junta pai, mãe e filhos, uma casa, uma família. Junta pessoas, liderança, pastor, congregação, igreja, um povo, um rebanho. Está dando para entender a facilidade? Então vamos lá. A palavra-chave para nós nesse estudo é unidade. Bem sugestiva essa passagem. Primeiro ponto, a doutrina bíblica da revelação, ou melhor, da relação do Filho com o Pai. Doutrina bíblica. O que é uma doutrina bíblica? Bom, uma doutrina bíblica, ela é... A palavra doutrina significa ensino, significa algo a ensinar, uma ideia que se ensina, né? Uma tese que se ensina, que se coloca à disposição para aprendizado. Então, quando você vê culto de doutrina, é um culto onde há um ensinamento, onde a palavra irá ensinar determinadas ideias que o ministrante ali quer passar para os que precisam aprender algo. E na Bíblia existe um ensinamento bíblico da relação do filho com o pai, que é o que nós vamos ler nesse primeiro ponto. O primeiro parágrafo vem dizendo ideia de filho, que é o conceito da ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Uma das ideias de filho
na Bíblia é a identidade, isso mesmo, identidade da natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal para que te lembres dele. Está no Salmo, né? No Salmo 8, versículo 4, ainda diz: e o Filho do Homem para que visites. Esse paralelo é um sinonício. Eu falei que não, as palavras difíceis, né? Esse paralelismo é sinonímico, misericórdia, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Então ele traça um paralelo entre a palavra homem mortal e filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus, assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, Mateus 23, 31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Percebe? Os escribas e os fariseus acreditavam piamente que os seus pais eram os responsáveis pelas mortes dos profetas, e Jesus aponta isso. E aí ele ainda continua a dizer aqui mais para cima que a ideia da doutrina bíblica, que a palavra filho do homem e homem mortal, elas são juntas de maneiras diferentes, porém elas dignificam, elas entram em acordo para afirmar que Jesus ele é homem mortal e ele é filho do homem. Então, como pessoa natural, ele viveu entre nós, mas vindo do céu, porque ele é uma divindade. Ele foi enviado pelo Espírito Santo em Maria, uma virgem, na qual ele nasceu de mulher e assim teve toda a história. Vamos lá, para você continuar entendendo. O início é um pouco complicado, mas durante o estudo você vai começar a pegar o fio da meada. 2. Significado teológico. Falamos da ideia de filho, agora o significado teológico para essa ideia. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. Olha que lindo, João 8,42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Vai e volta, né? O famoso bate e volta. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5, versículo 18. Ou seja, teologicamente, existe a palavra da mesma natureza com a mesma substância, ou seja, Jesus sendo carne, filho do homem, de homem mortal, né? Deus divino. Então Deus divino e Jesus, eles se fundem em um só. Embora Jesus encarnou e habitou entre nós como homem comum, ele ainda é Deus. Ele ainda faz parte dessa natureza divina. E assim, eles se formam uma só pessoa. Consegue perceber? Então, existe ali uma ideia na teologia, no significado do estudo, é que eles trabalham de uma maneira onde o trabalho do filho na terra é um, e o trabalho do pai em proteger o filho é dando a direção do que precisa ou que precisou ser feito, e faz isso com nós até os dias de hoje. Está conseguindo entender? Então vamos lá. A substância é a mesma de Jesus carnal e do Pai, porque Jesus, antes de ser carne, ele estava na eternidade com o Pai. Então ele sai daqui, vem para virar carne, e depois que ele vive aqui, o corpo dele é glorificado, ao terceiro dia ele ressuscita e ele volta para o seu caminho de origem. É o que está dizendo aqui. Eu vim do Pai e volto para ele. Está dando para entender? Viu como é que começa a ficar mais claro o entendimento do estudo?
3. O Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol ao meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8, que foi a nossa leitura, nosso texto áureo, é o mais conhecido dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, cetro do teu reino, cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Salmo 45, 6 e 7 diz isso. Que a história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6 no Salmo. Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola de Hebreus traz uma explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho com o Pai e o Filho e que a unidade de Deus é plural. A unidade de Deus é pluralizada entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Filho é Deus. O salmista, o rabino, fica preocupado tentando entender como que Deus ungiu alguém que é Deus. Porque ali há uma unção na palavra, no versículo 6 e 7 de Salmo 45, que no versículo 6 é o Deus ungindo o que está no versículo 7, que é Jesus, que a Bíblia dá uma referência de que se está falando de Jesus. Por que a gente está dizendo isso e está escrito isso? Eu já falei isso aqui em diversos estudos, em pregações nossas aí espalhadas pelo lugar que a gente vai, sempre tem a oportunidade de ensinar sobre isso, assim a gente faz. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala o tempo todo de Jesus. Jesus é o centro, o assunto principal da Bíblia. Qualquer coisa, qualquer pregação que você ouvir, minha, de qualquer pregador, minha irmã ministrando, pregadora, não importa. Se Jesus não é citado, não é o centro da história, ou não tem referência a Jesus, é porque a pessoa está pregando e Jesus não é o centro, não é cristologia, não é Jesus sendo falado. Porque todas as passagens bíblicas, nos mais de 5.000 versículos, nos mais de 1.000 capítulos, nos 66 livros da Bíblia, fala-se de Jesus, ou literalmente, ou explicitamente, ou referência, ou em tipologias. Dão a ideia dele, do seu nascimento, da sua vivência, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, da sua salvação, da sua cura, da sua paciência, da sua longanimidade, da sua misericórdia, da sua ressurreição no terceiro dia com o corpo glorificado, enfim, de Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro da história. É ele que é o camarada que nós precisamos observar em todos os versículos bíblicos, tem referência a ele. Então, por isso que o rabino, ele fica com a mente um pouco sem entender o que está acontecendo, porque de fato não é fácil para uma pessoa natural ou que não tem a clareza do Espírito Santo em sua vida, conseguir entender isso. Uma vez mais eu ensino e digo aqui, tudo que lemos na Bíblia, tudo que ouvimos sobre a palavra de Deus, a base para que o sim e o não aconteça se chama fé. Se você acredita que é. Se você acredita que não é, não é. Por isso esse trimestre a revista fala sobre heresia, porque a função principal do herege é distorcer uma verdade que está na Bíblia. Então ele pega situações que estão na Bíblia, muda, molda a seu estilo e emprega isso para nós. Se a gente acreditar que aquilo é verdade, aquilo vai passar a ser uma verdade na nossa vida. E se a gente toma o que é mentira como verdade na nossa vida, nós nos tornamos mentirosos e nos afastamos da glória de Deus. E aí, irmão, só Jesus para ter misericórdia naquele grande dia. Tá entendendo? Então vamos lá então para a nossa sinopse de número... A nossa sinopse de número 1, que diz: a doutrina bíblica
mostra a relação da unidade entre Deus Pai e Deus Filho. A bateria do microfone está indo já, estamos chegando a 20 minutos, daqui a pouco a gente tem que trocar. Até a gente aprender a mexer com calma, né? Daqui a pouco fica tudo certo. Tópico 2. A heresia do subordinacionismo. Esse assunto é interessante e vale a pena prestar atenção. A heresia do subordinacionismo. Nós vamos aprender o que é subordinacionismo. 1. Orígenes. Preste atenção nessa palavra. Orígenes. O-R-I-G-E-N-E-S. O subordinacionismo é toda a doutrina que declara ser o filho subordinado ao Pai, ou um Deus secundário ou menos divino que o Pai. Ou seja, o que é o subordinacionismo? É o Orígenes. O Orígenes é um povo, uma ideia, uma galera que acreditava numa ideia que o Deus Todo-Poderoso, ou Jesus, ele é o Filho, no caso, ele é subordinado. Ou ele é obediente ao Pai, então, portanto, ele está abaixo do Pai, ou ele é, um Deus secundário, o Pai vem primeiro, logo atrás vem ele, o Pai manda, ele está aqui atrás, subordinado ao Pai, ou ele é menos divino, o Pai está numa santidade cá em cima, e ele não tanto, então ele está numa santidade cá embaixo. Então, esse povo do Orígenes acreditam nessa subordinação, deve ser essa palavra, não sei, do Filho de Deus. E continua dizendo aqui, mas Orígenes, principais representantes, os monarqueístas dinâmicos, os adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. São eles quem defendem essa ideia do Orígenes do subordinacionismo. Misericórdia. Mas Orígenes, entre 185 e 254 depois de Cristo, foi o seu principal mentor. Ok? Orígenes é um camarada que plantou uma ideia, acreditou nessa ideia e espalhou essa heresia do subordinacionismo. Então, consegue entender? Então vamos seguir. Foi o principal, tá? Na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideia de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Olha só que coisa. Na controvérsia em Niceia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade definida por ele era subordinacionista. O filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho, vindo em terceiro lugar. Olha que louco. No entanto, a Bíblia revela a igualdade de 3 pessoas da Trindade. O microfone ainda está funcionando, toma aí, vamos aí. Estou vigiando aqui, já estou preocupado com o minuto ali. Vamos lá, vamos de Jesus, vamos que vamos. Vamos explicar então essa parte do Orígenes. Orígenes era um camarada, um pensador, um camarada que veio com essa ideia de que a Trindade, ou Jesus como Filho de Deus, não tinha todo esse poder, não tinha toda essa moral, não era isso tudo que as pessoas viviam dizendo dele. Porque se ele é carnal, se ele é filho do homem, se ele é um mero mortal como nós, e se diz filho de Deus, ok, vimos a obra que ele fez, acreditamos nos milagres, aleluia, muito bom, porém, ele faz isso porque ele diz que faz a obra do Pai. Então o Pai na casa, aí uma ideia patriarcal, onde o Pai é o chefe da casa, o Filho vem aqui de baixo.
E Jesus disse que ele iria ao Pai e enviaria o Consolador. Então o Pai fica em primeiro, Jesus vem subordinado a ele e abaixo de Jesus o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. Então esse povo, ainda os arianos que brigavam ali, que tinham uma certa divergência com outro povo, enfim, eles usavam até a tese de Orígenes para defender essa questão de Jesus como filho. Ele não era Deus. Se ele fosse Deus, ele não tinha a mesma divindade, a mesma santidade. Ele era secundário. Ele não tinha essa moral toda de ele e o Pai serem um, como ele vivia proferindo ou dizendo. E vale a pena a gente também passar por esse ponto. Tô de olho. Obrigado por avisar aí, varão. Vale a pena a gente também passar por esse ponto que, por exemplo, Ários... Deixa eu só tentar achar aqui de novo aqui. Alexandre, que era opositor de Ário, que são os arianos, eles não acreditam que existem 3 deuses, nem que Jesus é Deus. Então ele tinha Alexandre era opositor deles, viviam batendo de frente, mas ambos os dois, mesmo não se dando muito bem, tendo divergência nas suas ideias ali, eles usavam a ideia de Orígenes como se, ainda que se Jesus for filho, ele é abaixo do Deus Pai. Numa família tradicional, numa vida secular, numa vida de hierarquia, no céu não funciona assim. Pelo menos não na criação, não na trindade, pelo menos. Na questão de Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma coisa. É como eu expliquei aqui, eu falei aqui na primeira aula, quando se faz uma ideia de Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade e os 3 serem um, é um prato de comida que tem o arroz, o feijão e o macarrão. Aqui no Rio de Janeiro, o arroz é branco, o feijão é preto e o macarrão é amarelado, por conta do coloral ou do amastomate. Então tem branco, preto e amarelo. Se você botar uma porção de arroz, um punhado de feijão e um pouco de macarrão, vão ficar 3 substâncias de coloração diferente no prato, cada uma com o seu nutriente. Dificilmente a gente consegue comer separado, come só o feijão, depois só o arroz, depois só o macarrão. Geralmente a gente mistura, ainda que seja aos poucos, mas a ideia é misturar. Você olha de longe, você consegue perceber que o arroz misturou com o feijão misturou com o arroz, que tem o macarrão, tudo misturado e a coloração muda. Mas quando a gente come, porque os 3 se juntaram e se tornaram um alimento, um prato de comida, ao ingerir esse alimento, o que acontece com esse alimento no nosso corpo? Cada um ao entrar no nosso corpo, tem a sua função. Que seja o arroz, por ser um carboidrato de cereal, ok? O macarrão, um carboidrato de massa, e o feijão com ferro. Então são 3 nutrientes que se juntam e se tornam um alimento para a nossa saúde. Consegue entender? Pela questão do arroz, feijão e macarrão, que é a comida tradicional na família brasileira, pelo menos. Então, sendo assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você pode escolher quem é arroz, quem é macarrão, quem é feijão, não tem o mais importante. A bem da verdade que um não subsiste sem o outro. Se você for numa alimentação que é só macarrão, talvez você goste mais de macarrão. Tem gente que gosta mais das histórias do Deus Pai, falando com Abraão, falando com Moisés. Tem outros que gostam mais do feijão, que é o Espírito Santo, nos dias de hoje. Tem outros que gostam mais do arroz, que é Jesus encarnado, ou todas as referências e tipologia que levam a entender sobre Jesus. Então é uma questão de preferência. Um come mais arroz, mais feijão, mais macarrão, mas é bem da verdade que arroz, feijão e macarrão se torna um prato de comida e a gente ingere. Tá certo assim? Tá dando para entender? Então vamos lá. 2. Deixa eu continuar olhando aqui pro microfone. Funcionando, vamos embora. Tem que vigiar o tempo todo. No período pré-niceno, o subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3, como a gente falou ali, os anos que a gente citou. Uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai.
Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. Olha só, eles diziam isso. E isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora de contexto de algumas passagens dos evangelhos. Ou seja, eles, no período pré-niceno, que eu não vou entrar aqui no que é pré-niceno, porque a gente sabe o que é, então seria um estudo um pouco mais aprofundado, tomaria tempo. Então aqui no vídeo, como a gente enxuga bastante, a gente não entra muito para explicar o que é período pré-niceno, tá? Que é um pouquinho chato de explicar, eu não quero me ater a isso. Mas eu quero dizer que nesse período que foi aonde essas ideias de Orígenes ficou mais forte, no período de 100 anos, dominava a ideia das pessoas, tirando a divindade de Jesus, eles tinham como a ideia principal, dizendo que o próprio Jesus afirmava na sua fala que ele e o Pai estava acima dele, que não era bem assim, como as pessoas falavam, desmentindo Jesus, olha só, coisa muito louca. Aí diz aqui o escritor, eles usavam isso, declaravam isso, usando uma exegese, um estudo muito ruim, muito do furreca, e uma interpretação que não tinha, totalmente fora do contexto. Jesus, quando dava a divindade ao Senhor e dizia que o Pai estava acima dele de uma determinada forma, é quando ele, na condição de humano, reconhecia a divindade do Deus Todo-Poderoso. Então, ele humano, quando ia ao monte orar, era para falar com o Pai. Então, sendo humano na situação carnal, pecaminosa, ainda que não tenha tido pecado, ele entendia que ele precisava ficar no lugar dele como humano, mesmo tendo a sua divindade de Cristo, a mesma substância, mas ele entendia, se submetia aos desígnios e direcionamentos que o Pai dava. Tanto que naquele dia da sua crucificação que ele começou a apanhar e começou a ter um problema e Deus ficou chateadão, ele percebendo, ele já falou, Pai, calma, relaxa aí, filho. Calma, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mantenha calma. Aqui embaixo é complicado. Perdoa essa rapaziada aí que não tem ideia do que estão fazendo. Aí Deus ali, o Deus Pai, dá uma segurada em algumas coisas. Consegue entender? Mas eles pegam, por exemplo, situações como essa para dizer, tá vendo aí, ó, Jesus rogou ao Pai. Porque o filho, quando pede para o pai, ele entende que o pai é que manda na casa, o pai é que resolve as coisas, o pai é quem dá a direção, de verdade. Mas no caso da Trindade, o filho e o pai são um. Não na minha casa, na sua casa, que o pai manda, que a mãe manda, que o filho obedece, e não é por aí. Tanto que quando há unidade, há um conjunto de ideias, uma conservação de ideias, uma hierarquia com clareza, você sabe qual é a função do pai, qual é a função, veja, a função da mãe e qual é a função dos filhos. O que é que João escreve lá nas suas epístolas? Pais, não irritei vossos filhos. Marido, não vacila com a esposa. Esposa, seja submisso ao varão. Filhos, também não vai vacilar com seus pais. Então, ele dá um alerta ao pai, o arroz, a mãe, o feijão, e o filho, o macarrão, ou seja, toda a unidade para que andem em comum acordo, para que um não irrite o outro e um obedeça o que é proposto pelo outro. Tá certo assim? Estou vigiando direto esse microfone, estou preocupado, viu? Desculpa, gente, eu estou começando a fazer com ele aqui agora, até eu poder pegar o fio da meada. Daqui a uns dias a gente vai achar uma forma melhor de trabalhar com ele. Eu particularmente estou gostando, estou bem solto, as mãos estão livres e eu consegui pôr o notebook aqui numa direção que eu consigo ler, que antes ele ficava no meu colo, tinha que baixar a cabeça toda hora e aparecia a minha careca, tadinha da minha careca. Pois é, tá ficando careca, ó. 51, cabelo cai mesmo, viu? Vamos que vamos. 3, estamos ainda na parte 2, tá? Terceiro parágrafo. Métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, o verdadeiro Deus. Somente ele é assim. Ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. No entanto, os subordinacionistas pensam as Escrituras que, ali se utilizando da passagem do Novo Testamento, se apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual
ao Pai. Ou seja, os métodos que os subordinacionistas usam. Eles usam, como a gente já estudou aqui, entendendo que Jesus é Filho de Deus, é o próprio Deus, e só Ele é assim, não existe nenhum outro ser humano que tenha essa divindade, o poder de ser terreno e ter uma substância igual do eterno. Só Jesus consegue isso, que saiu daqui, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e ao terceiro dia, ressuscitado, com o corpo glorificado, Ele volta para o Pai. Só Ele, a Bíblia fala, acho que é em 2 Coríntios, que Ele é o primogênito da criação, o primeiro a ascender ao céu com o corpo glorificado. O que significa Jesus hoje com o corpo glorificado? Significa dizer, para você que acredita, que se Jesus quiser se materializar em qualquer corpo de mulher, de um animal, de qualquer ser vivente, de uma planta, de um ser humano, de uma criança, Ele pode e você não vai saber. Por isso tem aquela passagem que Ele diz lá, olha, Senhor, quando é que percebemos que o Senhor teve fome, teve sede e nós não ajudamos? É quando você não fez aos meus pequenininhos. Ah, Senhor, Ele vai dizer, olha, eu tive fome e você me deu de comer. Olha, eu tive sede, você me deu de beber. Como? Quando eu fiz a um pequenininho. Esse pequenininho, ele refere-se aos filhos, a nós que ficamos aqui. Mas ele também pode, veja, não está escrito isso que eu estou falando na Bíblia, tá? E não é heresia. Mas eu acredito piamente que, vez por outra, não só um anjo, como na época de Adão, de Abrão e de Moisés, o anjo aparecia lá, como aconteceu com Maria, entre outros lá, como também Jesus pode se materializar, estar no nosso meio e você não saber que é Jesus, ele é uma pessoa tranquila resolvendo as questões ali e você nunca mais tem aquela pessoa por perto. Eu acredito nisso, é uma questão de fé, de acreditar. Pegar algumas coisas que são escritas, alguns escritos, algumas referências e acreditar. Mas é de cada um. Deu para entender? Sinopse de número 2. O subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Deixa eu ver aqui o microfone. Tá funcionando. Chegamos agora na última parte. 36 minutos. Ontem eu fiz um teste, durou 40. Então eu vou calcular aqui a partir da... Começou a apitar. Deixa eu só desligar ele aqui. Trocar aqui rapidinho. Alô, som tá funcionando? Tá, viu? Trocamos, viu? Com 36 minutos. Mais uns testes que a gente fez. Tá na média aí de 35 minutos, como eu havia imaginado. E na hora que eu olhei aqui, eu vi uma luz laranja acendendo aqui. Deve ter dado até alguma interferênciazinha aí, mas aqui a gente segue. Então já deu para entender que eu consigo usar 35 minutos de um e depois fazer a troca. Caso eu for pregar numa igreja e gravar a mensagem, eu vou levar os dois carregados e eu vou marcar o relógio, que quando chegar com 35 minutos de pregação, eu faço a troca e aí a gente segue a gravação das pregações para a glória de Deus. Mas partindo aqui agora para a parte 3, que diz o terceiro tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Qual religião ou como é que a gente identifica, onde é que está? Que hoje, nos dias de hoje, existem os subordinacionistas, onde é que eles estão? Vamos lá. Primeiro vamos falar do contexto islâmico, que é o pessoal dos muçulmanos, que diz assim: o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro da doutrina. Ok? Todo mundo está ligado que, poxa, misericórdia. O Alcorão, por sua vez, afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. Vamos parar até aqui para explicar essa sandice. Misericórdia. No Alcorão,
que é o livro dos muçulmanos, tem lá escrito, eles afirmam que quando você diz que Jesus é filho de Deus, eles têm isso como blasfêmia. Por isso, quando nós fizemos a leitura de João, capítulo 8 não, capítulo 10, e Jesus naquela discussão ali com os camaradas, eles falaram assim, Jesus falou assim, poxa, eu faço as coisas boas, mas o que eu estou errado? Não, porque você está blasfemando. Qual é a blasfêmia? Falar que é filho de Deus. Por isso, o religioso, na mente dele não encaixa, ou não encaixava, nos dias de hoje também, como a gente está lendo aqui, também não encaixa. Como que alguém pode perdoar pecado se só Deus é quem perdoa pecado? Como que alguém possa perdoar o pecado de alguém se só Deus? Então, quando Jesus diz, vai, perdoado estão os seus pecados, se só Deus perdoa, os camaradas olhavam assim, pô, esse camarada aí tá achando que é Deus, que é só Deus que faz isso? Que conversa é essa? Tudo bem, ele curar, fazer o bem, beleza, mas perdoar pecado, isso é blasfêmia. Eles não olharam para o que foi bem feito na vida da pessoa, olharam para o que foi dito. Não, perdoar pecado é blasfêmia. Aí Jesus disse, para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu digo se essa pessoa levanta, vai, toma tua cama e sua fé te salvou, e por aí afora. Consegue entender? Então, eles no Alcorão conseguiram dizer a sandice, a péssima interpretação, como está escrito ali, que se Jesus ele é natural e veio de Deus para cá, é porque Deus, que é Espírito, que está no céu, habitou em nós antes de Jesus, coabitou com Maria, teve uma relação sexual com Maria, foi embora e Maria engravidou de Jesus, dizendo que então Maria nunca foi virgem. Para eles, Maria nunca foi virgem. Se Deus coabitou com Maria, José levou um chifre. Misericórdia. Eu tô te falando, eu sei que você está pensando aí. É muita coisa, é muita gente falando muita besteira. É muita coisa o tempo todo, e a cabeça da gente fala, meu irmão. Agora, por que eu e você temos esse entendimento de falar que isso é maluquice? Porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Ele é quem dita e diz a verdade para nós. O Espírito Santo é quem nos blinda, é quem cuida da nossa mente, não permitindo que essas coisas, quando a gente fica sabendo, desvirtuem a gente para a direita ou para a esquerda, mas mantém a gente no centro, no foco, que é Cristo Jesus. Então, a expressão Filho de Deus, no Novo Testamento, seguindo aqui a leitura, Testamento significa a sua origem e a sua identidade, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Diferente do que os islâmicos acreditam que Deus veio à Terra ou de alguma maneira fez sexo ou uma relação sexual com Maria, desvirginando a moça, na verdade, Maria ficou grávida, porque nós lemos isso e acreditamos, lembra que eu falei do acreditar, que o Espírito Santo que estava na divindade, lá no céu, na eternidade com o Senhor, trouxe Jesus e colocou dentro de Maria. E aí Maria, quando dá a luz, Jesus se transforma em um ser humano, mas com a mesma substância do Pai e do Espírito que veio e habitou, e entrou e colocou no ventre da moça ali o sêmen ou a divindade a nascer, sendo ela virgem. Consegue entender? Vamos lá então. E vamos falar agora, falando dos islâmicos, né, nos dias de hoje, e o segundo que tem aqui, e que é muito forte, que defende muito isso, é o movimento das testemunhas de Jeová. Este confessa, os testemunhos de Jeová, publicamente, que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. A fé cristã, a minha fé é a sua fé. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos,
não podem ser Deus, como está em Gálatas capítulo 4, versículo 8. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, é um só Senhor, Jesus Cristo. Paulo juntou tudo de novo. Pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. E a pergunta, se você quer indagar algum testemunho de Jeová, que eles têm pergunta que nos indagam. Eu tenho muitos amigos testemunho de Jeová. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Vários deles me assistem aqui. E do que eu estou falando aqui, com certeza eles não vão concordar, mas em paz, tá? Somos irmãos, somos amigos, eu amo vocês, sei que vocês me amam. Não é pessoal, é apenas uma ideia de pensamento do que eu acredito, do que vocês acreditam. Então não é falando mal da crença de vocês, mas é defendendo o meu ponto de vista como cristão evangélico. Ok, meus irmãos? Mas tem um ensinamento aqui para o pessoal poder pegar vocês aí pela ideia. Então eu já faço a pergunta para vocês e ensino para os irmãos que estão aqui no estudo, aqui na revista. A pergunta seria assim: Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Jesus Cristo é uma divindade, é um Deus, é algo maravilhoso, é uma divindade. Ele é falso ou ele é verdadeiro? O que você acha? O que você acha aí? O que vocês acham? O que vocês acham aí? O que você acha? Pergunta isso para um testemunho de Jeová. Jesus é uma divindade falsa ou verdadeira? Aí diz ali. Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus. Ou seja, se Jesus Cristo for uma divindade verdadeira, significa dizer que eles acreditam ou afirmam que Jesus é uma divindade, coisa que eles não são de fazer. Agora, se eles dizem que a resposta, não, Jesus é falso, aí o que diz ali? Se a resposta a sua divindade é falsa ou verdadeira, a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, não, Jesus é falso, elas estão admitindo que são seguidores de um Deus falso. Vou explicar para você entender. Se você chegar para um testemunho de Jeová e perguntar assim: Jesus Cristo, meu amiguinho, ele é uma divindade falsa ou verdadeira? Onde é que está a pegadinha da pergunta? Na palavra divindade. Se ele falar que Jesus é uma divindade verdadeira, eles estão admitindo que Jesus é divindade e que Jesus e o Pai e o Espírito Santo são 3 em 1. Eles são obrigados a acreditar na Trindade. Agora, se eles falam, não, Jesus não é uma divindade, piorou, porque eles também acreditam em Jesus como Deus. Não como Deus, mas acreditam em Jesus. Então, todos os deuses que eles passam a acreditar é falso. Se Jesus, para eles, tem um grau de importância, não suprema, não soberana, mas que tem um grau de importância e é falso, tudo aquilo que eles acreditam também é falso. Então, falsidade com falsidade não tem encaixe. Consegue entender? Aí cai por terra todo o argumento dos testemunhas de Jeová. Está conseguindo entender? Então, essa questão também que nós lemos aqui dos Orígenes, como nos dias de hoje, por exemplo, nós estamos aqui no terceiro subordinacionismo. A ideia dos camaradas é trazer um pensamento, e tem muita gente que faz isso, sabe? A Igreja Católica, por exemplo, elas sabem que tem um Deus no céu, elas sabem que tem Jesus e que tem Maria. E abaixo de Maria, todos os outros santos. Ok? Deus, Jesus, Maria e todos os outros santos. Em momento nenhum eles apelam para o Espírito Santo. Para eles não existem. Para a maioria deles. Ou pelo menos não é falado, não é ministrado, não é ensinado. Aí, ao que acontece? Sendo assim, alguns pegam Maria, que está aqui em terceiro, e colocam ela acima de Jesus, como só ela que pode interceder por nós, junto a Deus, ou, na pior das hipóteses, só ela é quem recebe a intercessão, a oração do povo, o pedido do povo, e leva para Jesus levar para o Pai.
Então o pai só faz aquilo que o filho pede, mas o filho só leva para o pai aquilo que a mãe dá uma chorada, uma reclamadinha com o pai. Está conseguindo entender? E pessoas acreditam nisso, isso é heresia. É levado para o buraco, um cego guiando o outro, ambos vão para o buraco. Sinopse 3, para a gente fechar. A aula hoje é curtinha, mas é boa, né? O subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das testemunhas de Jeová, e a conclusão diz assim: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância. Ele é filho único, porque ele não foi gerado, ele é tirado, ele é feito, ele é existente da mesma substância. Pai, Filho, Espírito Santo. 3 em 1. Deu para entender? Glórias a Deus. Sei que você é inteligente, é uma boa aluna, é um bom aluno, e é muito bom ter você comigo. E você que chegou aqui pela primeira vez, gostou da aula, se inscreva no nosso canal, Ministério Fábio Santos. Deixa o like, que é importantíssimo. Quando você deixa o like, você sinaliza para o algoritmo, que é o robozinho que comanda o YouTube, que esse vídeo é maravilhoso. Ele vai pegar esse mesmo vídeo, vai espalhar para um montão de gente. A nossa igrejinha vai continuar a crescer rumo a 200 membros. Devagarzinho, tudo orgânico, o pessoal participando. E fique ligado de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, na nossa live devocional. É uma live ao vivo que a gente faz todas as manhãs. E está sendo uma bênção, viu? Uma maravilhosa, tá uma delícia. É Deus no controle. Geralmente 20 minutos, meia hora de bate-papo, e é bem legal. Tá certo assim? No mais, ative o sininho de notificação para não perder nada do que a gente colocar aqui de novidade. Todo vídeo que a gente colocar aqui, o vídeo subiu para o YouTube, o YouTube avisa, tem vídeo novo lá no Pastor Fábio Santos. Corre lá e vai ser benção. Tá certo assim? Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, um final de semana abençoado, um culto maravilhoso na sua igreja. Em nome de Jesus, com a sua família, a gente se vê no próximo vídeo.